O nosso entrevistado de hoje é dono de 1.200 franquias no Brasil, Paraguai, Angola e México. Eu estou falando do Oséias Gomes, que está lançando um livro Negócio Escalável. Eu vou começar com uma pergunta diferente. Tem que ter um pouquinho de loucura para abrir uma franquia, abrir um negócio, para empreender? Sempre. Por quê? Porque ser empreendedor é ser livre. E ser livre, Sandro, é você derrubar todas as barreiras à sua volta, mas também você se torna vulnerável. E quando você se torna vulnerável, você pode correr alguns riscos, você também se expõe. Você se expõe. Se expõe o quê? As dificuldades, as críticas, a falta de dinheiro, algo que pode vir a não dar certo, um serviço, um produto que o mercado não aceite, faz parte do processo. Essa é aquela dose de loucura que tem que ir ou não vai. Aliás, isso faz parte da vida, né? Da vida nossa, né? A nossa vida, um pouquinho de loucura, aquele friozinho que dá, aquela incerteza que vem na espinha, né, que a gente fala, faz parte da vida, né? Faz parte da nosso dia a dia. Se você tivesse que descrever, como é que nasce um empreendedor? O empreendedor, ele nasce de um ambiente muito improvável. Por quê? Os nossos pais, eles não... Quando nós nascemos, durante o nosso convívio, eles não dizem para nós, filho, você será um empreendedor. Porque a própria natureza já mostra que é correr risco, é viver uma vida de risco. Então você imagina que um filho sempre ouve muito dos pais aquela palavra, meu filho, estude para você ser alguém na vida. E eu concordo que o estudo é a base de tudo. Só que essa palavrinha que a gente ouviu lá atrás, os nossos pais falaram a nós, o ser alguém na vida é ter uma profissão garantida, né? Seja campal, tenha sempre os pés firmes no chão. Quer dizer, ou vai trabalhar numa estatal, vai ter um emprego fixo, para ter uma segurança, até mesmo porque o Abraham Maslow, filósofo americano, ele fala das 4 principais necessidades do ser humano. Primeira, necessidade fisiológica. A segunda, de segurança. Que segurança é essa? É de ter um emprego, um plano de saúde, uma renda bem garantida, enfim, é isso. Terceiro, é viver em grupo e quarto, autoestima. Então você perceba que logo após as fisiológicas já vem de segurança. E os nossos pais não gostam de ver um filho chorando porque o empreendimento não deu certo, enfim. Então a gente tem uma dificuldade muito grande, que a gente não nasce num ambiente onde o pai diz assim, meu filho, estude para você criar um empoderamento de conhecimento e você ser aquilo que você desejar ser, que é o correto, que deveria ser. Infelizmente não é. É um conselho conservador ainda, conservador, né? Conservador e muito. Está ligado muito ao emprego público também, aquele que você vai se aposentar e vai ter uma renda, né? E você mudou toda essa história, desafiou essa história. Talvez até mesmo pela minha própria história de convívio, né? Eu venho de uma família pobre, eu digo que eu sou um empresário emergente, eu nasci do nada, eu nasci de algo improvável. Eu vim da enxada, talvez por eu não ter que sustentar o nome familiar de alguém que viesse de uma tradição empresarial, algo assim, eu me arrisquei. Eu não tenho nada a perder. Se eu não tenho nada a perder, por que não tentar? E foi o que eu fiz. Aos 15 anos de idade, eu deixei a roça, a lavoura, os meus pais, e fui para a cidade, trabalhei de pacoteiro de mercado, de lavador de carro, entrei de office boy no antigo banco Bamerindos, e fui crescendo. Até que chegou um dia, eu já tinha uma profissão muito boa, eu trabalhava como gerente de negócios do banco, tinha uma posição social bacana, um salário bom, mas o inconformismo ainda estava comigo, queria muito mais que isso. Aí, então eu saí do banco, me lancei no mundo empreendedor e assim aconteceu a minha história, né? Zé, você ainda se lembra do momento em que você estava com a enxada na mão, aquele sol a pino? O que passava pela sua cabeça? Já tinha essa ideia? Você acha que tinha um embrião ali do empreendedor ou não? Olha, eu só sabia que as coisas não poderiam continuar da forma que estavam. Talvez eu não tivesse, Sandra, exatamente qual era o padrão de vencer na vida. Talvez sair do cabo da enxada e ser um domador de cavalo, um tratorista na fazenda. Já estava ganhando. Não sei, talvez fosse isso na época o meu padrão de vencer na vida. E talvez até hoje eu ainda não tenha. Porque todas as vezes que eu criei uma estratégia de vida, sempre eu superei todas elas, né? Nunca quebrei uma frase gostosa como palestrante,
que as pessoas gostam que um palestrante fala, quebrei 5 vezes, 6 vezes na vida e hoje eu dei certo. Não, eu nunca quebrei, mas também nunca tive nada. Até os 15 anos de idade eu trabalhava na lavoura, na roça, com os meus pais, mas eu não aceitei o destino que estava traçado para mim. E eu ouço muitas pessoas que me procuram dizendo assim, Zé, mas eu sou filho de pobre, eu não posso empreender. Ah, mas os meus pais não têm grana, eu não tenho dinheiro. Enfim, isso não é desculpa. Nós temos que entender que Peter Drucker, o pai da administração moderna, ele disse assim, um homem que passar dos 40 anos de idade e ele não tem nada, não tenha pena dele. Porque já teve muitas oportunidades e ele não soube usar. Se você tiver uma boa ideia, tiver um bom produto, um bom serviço, capital, gente para investir em nós, sempre irá existir. As dificuldades, elas existem. Agora, eu nunca precisei passar a perna em ninguém, dar prejuízo para nenhuma instituição bancária, nunca tive alguém apostando na minha carreira, eu fui aos poucos, nunca tive grandes saltos, mas sempre performei na minha vida, sempre passos não tão grandes, mas sempre fui caminhando, entendendo a inteligência financeira. Riqueza você não se constrói em escala grande, você constrói em escalas menores e aquilo vai criando tração. Até que chega um momento, Sandro, que o dinheiro se torna um jogo na vida de um empresário. Mas tudo nós temos que entender que é você ser constante, você criar um projeto e seguir em frente. Dificuldade a gente vai ter, falta de dinheiro nós vamos ter, falta de credibilidade, falta de apoio, mas o que importa é a gente não desistir daquilo que a gente quer fazer em nossas vidas. A gente ouve muita gente falar hoje no sucesso financeiro, como se fosse já de um dia para a noite, né? Quando que ele começa a aparecer, no seu caso exatamente? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu ouço muitos palestrantes, amigos, colegas, ensinando a pessoa a ter mente milionária, mente rica. Olha, se você for querer ter mente rica sem ter comportamentos que te levem a isso, vai ter uma frustração muito grande. Porque não tem pessoas milionárias sem bolso, com grana. Bolso milionário é tudo. Então você veja bem, as pessoas hoje, elas anseiam um negócio, elas não querem um tempo de maturação, de validação, porque o mercado tem que validar o seu produto, o seu serviço. Talvez as primeiras vendas sejam tímidas, mas tão logo aquilo vai criando tração. O que não cabe hoje no mercado atual é alguém montar um negócio, passou um ano, o sucesso não chegou, passou 2 anos, o sucesso não chegou. E ainda dizer assim, estamos apenas no começo. Começo não significa estagnação. Começo significa você respeitar o processo, mas o poder de escala precisa acontecer. Agora, como é que você vê aquele amigo que você vai contar, que está com uma ideia, tá? Ele fala, isso não vai dar certo, isso aí todo mundo já está fazendo, isso aí não vai, isso não... Tem sempre alguém que puxa para baixo? Eu sempre digo que quando eu compartilho de um negócio, na área de business, com um colega, com um amigo, que todo mundo aceita, se preocupe, porque você pode estar oferecendo mais do mesmo para o mercado. Quando você fala de uma ideia, de algo que você está criando e as pessoas se surpreendem com você e elas não acreditam, quem sabe está aí o sinal que você está no caminho certo. É preciso rever alguma coisa. Porque o inovador sempre está um passo à frente. O inovador, eu vou dizer uma frase aqui que é muito importante a gente sempre ter em mente. Inovar é trazer à existência as coisas que ainda não existem, como se já existisse. Isso é o novo. Quem inova, que cria coisas novas para o mercado, ele sempre está um passo à frente. Às vezes nós vemos as pessoas dizendo assim, olha, quando for criar algo, veja qual que é a dor do mercado, a necessidade do mercado. Olha, se existe uma necessidade, você não vai criar nada novo. Você vai atender uma necessidade. Inovar, na verdade, é você trazer um novo comportamento ao mercado, um novo produto, um novo serviço que realmente as pessoas não estão habituadas. E neste momento, com certeza, quando você comentar da sua ideia para as pessoas, a reprovação é grande.
Como é que você vê, assim, ter um pouquinho de loucura? Tem que ter uma dosezinha de loucura, porque às vezes o cenário não é favorável, né? E muitos desistem. Como é que você vê o desafio de um cenário desfavorável? Olha, o negócio escalável, esse best-seller que eu lancei, se tornou já um best-seller dentro de 90 dias, eu falo exatamente fazendo uma analogia entre o homem campal e o alpinista. O campal é alguém que quer sempre ter os pés firmes ao chão, quer dizer, ele quer excesso de segurança. Oséias, mas o alpinista, ele é algum insano que se arrisca sem medir os riscos? Não. Se você for estudar a vida de um alpinista, ele mede o vento, ele mede a temperatura, ele se prepara fisicamente, psicologicamente, ele não dá um passo em falso. Para que ele mude um passo subindo, escalando, ele tem que ter certeza que ele está firme para dar o próximo passo. Mas existe esse pouquinho de loucura que você está falando aí. Existe um pouco de risco. Só que ele é o único que vai ter uma visão lá de cima. Talvez tenha até uma visão de águia, que quem está na posição campal de baixo só fica olhando e vendo quem está olhando de lá de cima. Quer dizer, para ter visão ampla das coisas, para ter uma visão ampla de mundo, para gerar um novo cenário, um novo mercado, uma nova sociedade, novos comportamentos, não sai da mente de um campal. Vai sair da mente de um alpinista, de alguém que se arrisca, por mais que que esteja medindo os seus riscos, mas é de alguém que vai se arriscar sim, a fazer, empreender, criar serviços novos, produtos novos e mudar comportamentos, que a maior inovação que existe, ela não está, Sandro, nem em produto e nem em serviço, e sim em comportamento das pessoas. Eu posso te dar um exemplo disso? Pois não. Em 1994, a Gillette, por exemplo, lançou uma propaganda que dizia assim: a primeira faz tchum, a segunda faz tchan. Tchan, 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 tchan. Tchan, tchan, tchan. Não é isso? Eu lembro. Pois é. Agora, em 2008, veja bem, eles tinham um share de mercado de 97%. Para que o CEO de uma empresa dessa vai se preocupar em conquistar mais 3%? Para que isso? Está ótimo. Mas, certo dia, ele disse assim: eu preciso aumentar a minha receita, a minha participação mercadológica. Como? Colocando mais barba nos homens, nas pessoas? Claro que não. Quando foi, se não me engano, em 2008, eles lançaram o Gabriel Medina, campeão de surf mundialmente falando, passando a Gillette, a lâmina, em seu abdômen. Olha só, se a Gillette já era rica fazendo aqui, imagine o abdômen inteiro de um homem. No dia seguinte, você tinha noção da quantidade de jovens que começaram a raspar o abdômen? Foi muito grande. A inovação não foi na lâmina. A inovação foi no comportamento. Conceito, né? O aumento de receita dessa empresa de lâmina foi muito, muito, muito maior, porque mudou o comportamento. Não existe inovação quando não muda comportamento. Pode ser do uso de um smartphone, de um uso do computador, de entretenimento, de alimentação, enfim, não interessa. Mas duas coisas faz: muda comportamento e gera facilidades. Uma coisa, num período que a gente vive, a tecnologia correndo a toda hora uma novidade, né? Como é que se faz para um empreendimento não se tornar obsoleto? Tem que ficar atento dia e noite? É como se você estivesse andando de bicicleta. Ser empreendedor é você ser feliz, porém estar sempre em movimento. Imagine que você pega uma bicicleta e no domingo de manhã vai para aquele bosque, e domingo de manhã fazendo aquela pedalada gostosa, ouvindo o canto dos pássaros, a brisa no rosto, o barulho das árvores, o cheiro das flores. Mas se você parar de pedalar, duas coisas ruins podem acontecer. Parar, que não é uma coisa boa, ou cair da bicicleta. Quer dizer, você tem que estar sempre em movimento, vivendo a vida como ela é, sendo feliz no mundo empreendedor, porém sempre em movimento. Quem parar hoje, quiser viver do apogeu do passado, ele vai se tornar obsoleto para o mercado e vai morrer. Estar sempre em constante renovação, conhecimento de algo novo, isso faz parte da mentalidade de um empreendedor. Você está o tempo todo pensando em alguma coisa nova no seu negócio? Como é que é? Vem uma ideia, você tem um grupo com quem você trabalha e compartilha? Como é que funciona na prática? Olha, eu sou
eu sou um exímio pensador de negócio. Hoje eu estou lançando um hub de startup de 6 mil metros quadrados para incubar 400 startups, porque eu formei um time de pessoas com genialidade, capazes de desenvolver novos negócios, novas startups, novos business. E hoje eu estou me provocando a construir coisas novas o tempo todo, porque eu venho de uma vida de estudar 4 horas e meia, em média, de leitura diariamente. A minha base de conhecimento é o autodidatismo. Hoje mesmo, sendo um escritor, que eu tenho que ter muito tempo escrevendo, ainda leio em torno de 1 hora e meia, 2 horas por dia. Por quê? Eu preciso manter a minha mente sempre competitiva. É a base de tudo. Estamos conversando com o Oséias Gomes, que está lançando Negócio Escalável. O que o leitor desse livro vai encontrar, ele que sonha em empreender? Ele vai encontrar um método. E neste método importante, Sandro, é que eu não estou dizendo aí, faça o que eu falo. Eu estou dizendo, faça o que eu faço. São métodos dos quais, até chegar nesses métodos, eu errei muito. Eu errei muito. Eu errei muito na vida de negócio e eu decidi contribuir, eu decidi compartilhar com os demais empreendedores o meu método. E não vou dizer que eles, aplicando o negócio escalável em suas vidas, em seus negócios, eles não vão errar. Mas uma coisa eu posso garantir, vão errar muito menos do que eu errei, porque tem um método maravilhoso que deu certo na minha vida. Basicamente, como é que funciona? Olha, ele basicamente é como você estruturar o negócio. Desde como estruturar a mente e estruturar o negócio. Primeiro você tem que ter uma ideia. Esta ideia precisa se tornar uma paixão. Esta paixão precisa se tornar uma convicção. Depois você precisa se desapaixonar pela ideia. Por quê? Porque depois que você cria convicção, você pode se desapaixonar. Claro que é uma metáfora que estou fazendo aqui. Por que desapaixonar? Porque é o momento que a gente está convicto. Convicção, eu quero isto. Estou certo disso, eu quero isso. Agora você tem que estar preparado para receber críticas, para receber os nãos da vida. Eu tenho que estar preparado para os fracassos, para as quedas. Então, isso faz parte da nossa vida. Depois de tudo isso, é necessário trazer um propósito bem definido, porque o mercado, ele não compra produto, o mercado não compra serviço, o mercado, ele compra o propósito que você traz, mesmo imperceptível, por trás de tudo isso. Zé, muito obrigado. Está aqui o livro, Negócio Escalável, como transformar sua ideia em uma startup bem-sucedida. Sucesso. Obrigado, É o que eu desejo a você no livro e na vida, e que surjam novas franquias, né? Obrigado. Obrigado.